Durante esses dias que você está aqui, você já conseguiu identificar em quais posições o Vila Nova precisa se reforçar? Boa noite. A gente vem procurando, juntamente com a diretoria, detectar as nossas necessidades, mas também no mercado as situações são um pouco difíceis, né, de você encontrar. Jogadores que, de repente, não estão sendo aproveitados em outras equipes e que já fizeram 7 partidas, jogadores que, de repente, fazem uma pedida um pouco maior, até pelo entendimento que a gente sabe da necessidade de contratação. Então, esses fatores acabam atrapalhando um pouco, mas a gente está se movimentando dentro do grupo, procurando achar alternativas para que a gente possa aí, ter uma eficácia melhor, principalmente no setor ofensivo. Uma coisa muito nítida que ficou ali foi a mudança de semblante de todos vocês, assim, do Vila. Eu sei que é mais um ponto, mas mais uma vez dá uma sensação de derrota. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, assim, que no começo você disse que a parte mais difícil seria reconquistar a confiança deles. E falando com o Pablo Diego, deu para ver o tanto que ele estava decepcionado depois de ficar animado por conta do gol. Então, como é que é para você chegar num time que está nessa situação para tentar recuperar essa confiança que logo no primeiro jogo, acho que você também sentiu esse baque, né, da mudança do semblante de todo mundo? Não, a gente percebeu a nossa mudança de atitude durante todo o jogo. Jogando contra um dos líderes da competição, tivemos mais próximos da vitória do que eles, e é óbvio que a gente fica frustrado pelo que a gente desempenhou, né? Mas não podemos esquecer que a competição é uma competição difícil, é uma competição que você somando pontos contra equipes que estão na parte de cima da tabela, concorrentes diretos ao acesso e até mesmo ao título, você tem que analisar que a gente poderia ter vencido, mas ao mesmo tempo fizemos um jogo competitivo, um jogo aguerrido e mantivemos o controle do jogo praticamente durante toda a partida. Numa situação que se pode falar de sorte, de bate-rebate, acabou sobrando e acabou gerando um empate. Mas a gente tem que valorizar o que foi feito, valorizar o que a gente brigou dentro de campo e seguir trabalhando, né? Em 4 dias, eu acho que a resposta, principalmente em termos de atitude, foi muito boa. Alex Rodrigues, da Rádio CBN, bom estar falando contigo, né? Parabéns pela estreia. E a gente viu que a postura, né, ela mudou do Vila dentro de campo, o posicionamento da equipe, um pouco diferente também, o Arthur Rezende mais à frente, diferente do que era com o Dado Cavalcante, mas ao mesmo tempo a gente percebia que algumas situações ali no último terço do campo, aquele passe final, aquela finalização, ainda não estavam saindo da maneira mais adequada. E até em cima disso, você acredita que em quanto tempo o Alan Al vai conseguir melhorar nesse sentido os jogadores que o Vila já tem, nessa questão de capacidade técnica, já que a postura foi diferente, ficou faltando esse detalhe aí? Boa noite, é um prazer estar falando com você também. É justamente isso que a gente conversou no vestiário no intervalo, né? Um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de segurança nas tomadas de decisões. Muitas vezes nós estamos errando pelo fato de querer deixar o companheiro numa situação muito confortável, e numa Série B onde você não tem espaço, você tem que jogar com o companheiro marcado, né? Você tem que buscar esse passe, buscar essa movimentação. No segundo tempo melhoramos a questão de agredir o espaço vazio, e falar de tempo é complicado, mas pela receptividade que eu tive do grupo, pelo trabalho que a gente fez nesses 4 dias e principalmente pelas peças que de repente a gente consegue fazer render mais, eu acredito que o resultado vai aparecer sim. Então a gente não determina tempo, mas ao mesmo tempo a gente busca essa resposta, né, o mais rápido possível. E criamos situações até o último minuto, né? O último lance do Pablo Diego no cabeceio, poderíamos aqui estar falando da vitória, mas eu acredito que a gente tem que analisar também essa mudança de atitude, essa organização, mesmo em pouco tempo, e alguns atletas voltarem a jogar bem, que eu acho que isso é fundamental para a sequência da competição. Qual foi a sua intenção ao fazer 3 alterações de uma só vez na parte final do jogo? Manter a intensidade, jogadores desgastados fisicamente, jogadores jogando no limite. Infelizmente, perdemos o Rubens aí no último treino, num acidente ali de treinamento, e poderia ser uma opção para a gente ter um pouquinho mais esse desafogo na bola longa. E o Formiga,
Durante a semana estava sentindo fisicamente, a gente optou por colocar o Jefferson ali para ajudar naquele setor do campo, onde o Bahia vinha criando algumas situações, mais algumas situações, mas principalmente foi a gente manter a nossa intensidade, que caiu naturalmente pelo desgaste do jogo. Professor Odilon, Rádio Difusora de Goiânia, parabéns pela postura do time, a gente já viu, como disse o colega, uma outra postura. Ainda seguindo a questão das mudanças, o que o senhor pensou ali, como perguntou o Humberto, a questão da saída do Arthur Rezende e também do Mateuzinho? Nós estávamos jogando com praticamente 2 meias, né? O Marlone e o Arthur. E o Arthur, naquela situação ali, já estava com a perna um pouco mais pesada, não é uma característica dele de marcar, e estava sobrecarregando o Rafinha, e pelo fato da gente estar com 2 meias, eu optei a saída do Arthur justamente para a gente recompor aquele setor do campo onde a gente estava perdendo principalmente a segunda bola. E em relação ao Mateuzinho também, o desgaste físico, né? Ele saiu ali praticamente no limite, e era uma situação que a gente tinha que ter um desafogo de velocidade, e a gente optou pelo Tavares, que funcionou até certo ponto, só não funcionou a conclusão, mas a gente poderia ter conseguido a vitória justamente nessa proposta que a gente fez ali nos minutos finais. Tudo bem, Alan. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Não quero comparar trabalho, tá, com o antigo profissional que estava à frente do comando do Vila, mas no gol a gente viu uma jogada trabalhada. Marlone, Formiga, Moacir e o gol do Pablo Diego. Eu chamo a atenção para os 2 laterais, que foi que a gente comentou que você tinha problemas, porque o Moacir joga ali meio que improvisado, o Alex Silva foi embora, e o Formiga não apoiava tanto no antigo trabalho como eu vi ele apoiando hoje. Queria que você falasse sobre essa decisão de deixar os laterais, mudar um pouquinho a função deles em relação ao que estava sendo executado antes, e o Marlone, se você acredita que ele, quando ele entrou, ele mudou um pouquinho ali a criação das jogadas, já tem condições, mesmo com o tempo longo que ele ficou sem jogar, de começar uma partida. Boa noite. A opção, né, da gente iniciar com o Rafinha no meio de campo foi justamente para isso, para dar um pouquinho mais de equilíbrio e deixar o Moacir, entre aspas, um pouquinho menos preocupado com a questão defensiva, que ele é um jogador de qualidade, ele é um jogador de bom passe, tem uma leitura muito clara, né, de movimentação sem bola. É óbvio que ele não tem a intensidade, né, que nós tínhamos com o nosso sistema um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais adiantado, então ele precisava ser um homem surpresa, e acredito que funcionou bem até onde ele sustentou. E o Marlone é um jogador que tem uma qualidade indiscutível. É um cara, um profissional que se dedica, que sabe e entende que o tempo que ele ficou parado, nós temos que ter um cuidado muito grande para não sobrecarregá-lo e não perdê-lo para o restante da competição. E eu falei para eles e falei para todos os jogadores, né? Nós temos que entrar e fazer a diferença, seja para manter um placar ou para virar um placar, e eu acredito que ele entendeu muito bem isso. E a qualidade dele, como eu falei, vou repetir, é indiscutível. Então a gente procurou dar um equilíbrio maior, correr menos riscos, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que transferir o risco para o adversário. Pressionamos bem, tivemos a atitude de manter esse tipo de pressão no momento certo, e infelizmente não conseguimos 3 pontos, mas em questão do Moacir e também do Marlone, o que a gente trabalhou em poucos dias deu uma resposta muito positiva.